Você já deve ter percebido que muitos super-heróis foram inspirados em animais, como Batman, Homem-Aranha, Homem-Formiga, Vespa e até o Wolverine, que apesar de não parecer, ele foi inspirado em um animal chamado glutão. E de fato, se formos analisar o mundo animal, podemos encontrar espécies com características surpreendentes que, se fossem aplicadas aos humanos, nos dariam superpoderes, incríveis. Mas dessa vez, vamos analisar apenas um grupo específico dos animais: os insetos. Você pode até ter medo, nojo, pavor e até fobia de alguns insetos. Mas apesar deles terem uma aparência bizarra, muitos possuem habilidades que podem ser consideradas superpoderes. Eu sou Boco, o sétimo filho, e neste vídeo eu irei te falar sobre os insetos e suas habilidades impressionantes. Ou eu deveria dizer, superpoderes. Você é que decide. Pulgas e seus saltos em distância. Existem muitos membros diferentes na família das pulgas, mas apesar delas não conseguirem voar, todas as pulgas têm a incrível capacidade de saltar enormes distâncias. As pulgas são parasitas em miniatura que se alimentam do sangue de alguns mamíferos, geralmente dos nossos cães e gatos. Mas vamos ao que interessa. As pulgas são insetos interessantes, justamente pelo fato de conseguirem pular longas distâncias. E eu estou falando longas mesmo. Enquanto um humano comum consegue pular a metade da sua altura, as pulgas podem pular até 150 vezes o tamanho do próprio corpo. Imagina o que é isso. Vamos supor que um humano de 1,75 m de altura tivesse a habilidade de saltar como uma pulga. Em um salto, ele conseguiria alcançar aproximadamente a altura de 262 metros, ou um prédio de 85 andares. E se fosse possível, o nosso mundo seria completamente diferente. Lógico, talvez a gente não precisasse de carro, avião, e pudéssemos viajar pelo mundo apenas saltitando por aí. Além disso, os saltos em distância nas Olimpíadas seriam bem mais emocionantes. Os cientistas descobriram que as pulgas têm uma espécie de almofada elástica nos pés, composta de uma proteína chamada resilina, que lhes permite saltar a alturas incríveis. Eu sei que é um bichinho desgramado, difícil de matar. Isso eu tenho certeza que é. Gafanhotos. O gafanhoto é um dos melhores pilotos do mundo dos insetos. Mas há um em específico que tem uma habilidade incrível: o gafanhoto do deserto. É especialista em voos longos. Na verdade, ele é um dos insetos mais rápidos do mundo. Embora possam existir outros insetos mais velozes, essa espécie foi cronometrada em um estudo extremamente confiável, feito por especialistas que usaram tecnologias avançadíssimas. Segundo o estudo, esses gafanhotos podem chegar à velocidade de aproximadamente 33 quilômetros por hora. E apesar de ser conhecido por sua voracidade, esse inseto usa sua energia com muita sabedoria. Ele pode voar até 80 quilômetros por dia sem se reabastecer. Tudo isso pelo fato de conseguir controlar minuciosamente a direção do voo. Os cientistas acreditam que a deformação da asa do gafanhoto o ajuda a manter um ângulo constante, que permite um voo muito mais eficiente. Em comparação com os humanos, claro que nós não podemos voar como os gafanhotos, mas um ser humano médio geralmente tem problemas para correr uma distância de 1.852 metros em 10 minutos, o que significa que esse pequeno inseto pode se mover 2 vezes mais rápido que a maioria das pessoas, principalmente os sedentários. Será que esse gafanhoto do deserto
é aquele da vida de inseto, daquela gangue, você lembra? Louva-a-Deus. Existe uma lenda chinesa que diz que um lutador de Kung Fu chamado Wang Lang se escondeu em uma floresta após perder várias batalhas. Enquanto descansava, Wang Lang presenciou uma luta mortal entre um louva-a-Deus e uma cigarra. Quando o louva-a-Deus parecia estar sendo derrotado pela cigarra, que era maior e mais forte que ele deu um giro rápido e, com uma mordida mortal, derrotou o seu oponente. A lenda diz que Wang Lang ficou tão impressionado que criou um sistema de luta inspirado nos movimentos do louva-a-Deus. A técnica tem como características golpes rápidos, ataques incessantes e movimentação complexa dos pés. Mas qual o superpoder do louva-a-Deus? Bom, os olhos do louva-a-Deus estão localizados a 180 graus um do outro, o que dificulta que esse inseto enxergue tudo ao seu redor. O louva-a-Deus contorna esse problema com uma habilidade única de girar a cabeça em 360 graus. Essa habilidade permite que o inseto esteja ciente de tudo o que aconteça à sua volta, observando atentamente tanto os predadores quanto as suas presas ou petiscos, se você preferir. Além disso, o louva-a-Deus é o único invertebrado com visão 3D, o que significa que ele combina duas imagens diferentes projetadas em suas retinas para calcular distâncias e acionar o golpe quando a presa está ao alcance. E para deixar as coisas mais sombrias, esse inseto costuma finalizar seus inimigos arrancando a cabeça. Ontophagus taurus, o inseto mais forte do mundo. O inseto mais forte do mundo, que poderia ser considerado o Hulk do mundo dos insetos, é o Ontophagus taurus. O motivo para ter toda essa força? Segundo a ciência, tudo é uma questão de apetite sexual. Taradinho. As fêmeas dessa espécie costumam cavar túneis no esterco, onde os machos entram para acasalar. Quando um macho entra em um túnel que já está ocupado por uma fêmea e um macho, os machos, adivinha o que eles fazem? Caem na porrada, não é? Começam um combate, com um tentando colocar o outro para fora. Mas não pense que os machos mais fracos dessa espécie ficam para trás. Os que têm menos força apresentam uma compensação evolutiva. Testículos enormes, que aumentam as suas chances de fertilizar uma fêmea. Ou seja, ou você é forte e tem testículos menores, ou é fraco e tem testículos gigantes. Mas o que de fato chama a atenção desse inseto é a sua força. O Ortophagus taurus é capaz de puxar 1.141 vezes o seu corpo, ou melhor, o seu peso corporal. Se uma pessoa tivesse essa mesma capacidade, eu me referi a puxar os 1.141 vezes o peso do corpo. Isso tem que ficar claro aqui. Bem, se ela tivesse essa capacidade, seria o equivalente para uma pessoa de 70 quilos conseguir levantar 80 toneladas. O que vocês acham disso? É o peso de 6 ônibus de 2 andares. Bastava ser 6 ônibus, tinha que ser de 2 andares. Ou algumas dezenas de fuscas juntos. Vespas resistentes à radiação. Há muito tempo, os humanos estudam a capacidade dos insetos em lidar com a radiação. Existe até uma lenda que diz que as baratas são resistentes à radiação, mas isso não passa de uma crença popular. E cá entre nós, graças a Deus. E no próximo item, eu te explico o motivo. O fato é que existe uma espécie de vespa parasita chamada Braconidae, que é capaz de sobreviver a altos níveis de radiação.
Essa espécie pode sobreviver a 180 mil rads, que é a unidade de dose absorvida. Em comparação, nós, humanos, podemos sobreviver a uma radiação de 1000 rads. Essas vespas podem ser expostas a um nível alto de radiação sem perder a sua fertilidade. Por exemplo, no caso do acidente de Chernobyl, a vespa Braconidae não teria problemas com a radiação liberada a 300 metros do acidente. Se um dia a humanidade for extinta devido a uma guerra nuclear, pode ter certeza que quem dominará o mundo serão as vespas. Baratas podem viver sem cabeça. Quem não pisou na barata arrancou a cabeça dela, a desgraçada saiu perambulando pela casa ainda. Me conta aqui nos comentários. Fala pra mim, pode falar a verdade. Tem problema não, a casa de todo mundo tem barata. Existe a lenda de que as baratas também podem sobreviver a altos níveis de radiação. Mas como eu acabei de falar, isso não passa de uma lenda. O fato é que os insetos compõem 90% das espécies animais do planeta Terra. E se tivéssemos que apostar em uma espécie para sobreviver a uma explosão nuclear, certamente os insetos seriam uma boa escolha. As baratas não têm nenhuma característica especial que as deixem imunes à radiação. A vantagem que elas têm é de sempre estar em lugares escondidos. Nas cidades, as baratas estão nos esgotos e frestas, e por isso elas têm mais chance de sobreviver a um acidente nuclear do que os humanos. Durante a Guerra Fria, muita gente usou a técnica das baratas construindo bunkers para tentar se salvar de uma possível guerra nuclear. Outra vantagem da barata é que ela se alimenta de uma pequena quantidade de matéria orgânica, o que é o suficiente para ela produzir energia. Mas isso não quer dizer que esses insetos tão temidos não tenham superpoderes. Há alguns anos, pesquisadores da Escola de Medicina Veterinária e Ciência da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, descobriram que no cérebro das baratas existem propriedades extremamente antibióticas. Isso quer dizer que essas propriedades têm poder de cura de algumas das doenças maior do que os antibióticos que conhecemos. Além disso, as baratas são um dos únicos animais que podem viver dias sem cabeça. Tudo isso porque as principais estruturas vitais das baratas não estão na cabeça. O coração é um vaso estendido ao longo do dorso e o sistema nervoso fica espalhado pelo abdômen. Para completar, esses insetos respiram por estruturas chamadas espiráculos, uma série de pequenos poros distribuídos ao longo do corpo. Mas quando uma barata é decapitada, ela não poderá mais comer, o que significa que ela terá que sobreviver com a última refeição que fez, que pode gerar energia o suficiente para viver até, pasmem, 30 dias. Brincadeira. No fim, ela acaba morrendo de fome e não de falta de cabeça. Esses foram alguns dos insetos com habilidades que poderiam muito bem ser consideradas superpoderes. Existem outros. Então, se você gostou e está a fim que eu comente sobre os outros, deixe aqui o seu comentário e o seu like também, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? E o Pix segue funcionando para você que tiver a fim de ajudar a gente. Valeu, muito obrigado e seguimos até o próximo vídeo.